E aí ele fala assim, que tem o hábito pérola. O hábito pérola, com o micro hábito pérola, é o seguinte, ela dá um exemplo de uma mulher, da Amy, que ela tinha um problema sério com o ex-marido, né? E ele a ofendia por conta de filhos, aquela história toda, aquela história que se repete no mundo, para todo mundo, para todas as famílias em geral. E toda vez que ele a ofendia, ela ficava mal e tal, e ela falou, mas o que eu posso fazer para mudar esse sentimento? Toda vez que ele me ofendeu, o que eu posso fazer? Ela criou a nuvem, criou todas as coisas, os comportamentos que ela achava que ela podia fazer, e escolheu lá o que ela poderia, porque isso era muito frequente, né? No caso dela. O que ela poderia fazer? E aí ela falou assim, toda vez que ele me ofender, ou a gente brigar, ao invés de eu revidar e estragar o meu dia, eu vou fazer algo para mim, de autocuidado para mim. Então, toda vez que ele ligava para ela e falava alguma coisa, ela parava, eu assim, aconteceu, vou ouvir minha música favorita. Desfocava daquilo e continuava o dia. Então, cada vez que acontecia isso, e ela foi, e chegou uma hora que as discussões acabaram, porque isso era uma constante na vida dela, é um hábito ruim que ela tinha, né? Que ela não gostava. Era uma constante, porque ele falava, ela revidava, ele falava, ela revidava, ele falava, ela parou de revidar e começou a cuidar dela. Então, cabe a você criar esse novo comportamento, né? Não adianta você também delegar um hábito a quem está com você. Ah, você também não me ajuda. Não tem essa, você também não me ajuda. Cada um com o seu cada qual. O hábito é seu, o micro hábito é seu. Não adianta falar assim, mas você fica com a televisão ligada, você também não me ajuda a ler. Mas escuta, quem que quer criar ou tirar o hábito bom ou ruim? É você, não é o outro. Então, cabe a cada um de nós criar esses hábitos e esses micro hábitos. Os micro hábitos não vão acontecer, porque ele fala lá que você vai criar tudo isso e a cada vez que você conseguir, você tem que comemorar, lembra? E ele dá umas frases de comemoração aqui, que eu até deixei aqui para ler para vocês. Tem, ó, 100 formas de comemorar e sentir o brilho, porque ele fala que não adianta você criar esse micro hábito e não sentir isso que você está fazendo. Ele fala, putz, uma comemoração que ele fala, yes! Ele tem um exemplo dele muito interessante, que ele fala que ele não gostava do desafio dental. E aí ele foi lá e passou, ele fez um micro hábito de passar fio dental em um dente. Um dente de manhã. Ele passava. Primeiro, o que ele precisou fazer para chegar nesse hábito? Ele teve que descobrir qual era o fio dental para passar nos dentes que ele mais se adequava. Porque existem vários tipos. Tem gente que é fita, tem gente que é mais firme, mas se usa aparelho, tem que ter o passa-fio. Então, cada um tem um. Primeira coisa que ele fez, deixa eu ver, foi testando. Primeira coisa, qual é a capacidade que eu preciso para ter isso? Lembra? Motivação, capacidade e o prompt. Então, toda vez depois que ele escovava os dentes, ele foi criar a capacidade. Pronto, escolheu a fita dental, que era mais larga, enfim. Ele passou em um dente. E aí ele fala assim, e toda vez que ele passava em um dente, ele olhava no espelho e falava, yes. Mas olhava para ele. Então, cada vez que você consegue um micro hábito, que seja de levantar, pôr os pés no chão e falar assim, o dia vai ser ótimo. Ou um estalar de dedos, aqui ele dá. Ele fala assim. Ou então, né, tem gente que dá. Vou até botar aqui. Os 2 polegares, assim, ou um soquinho no ar, vitória, vamos lá, isso aí, você é o cara, você é foda, e não, perdão a palavra, que não pode falar, que isso, e bater a palminha, ou um tamborilar. A gente sabe, eu sou demais. Algo que é você com você. É uma coisa sua, porque isso é uma emoção. Porque o que acontece? Ele fala o seguinte, quando você vai criando novos micro hábitos, isso vai te dando um incentivo, vai te dando. Quando você tem estímulos que vêm de você para você vai se sentindo mais confiante, você vai vendo que isso de fato está funcionando, você vai se empoderando, né, vamos dizer assim, do que é seu. Então, a comemoração é, de fato, muito contundente, ela tem que acontecer para que esse micro hábito, de fato, funcione. Eu, quando leio um parágrafo, né, daquele livro, que é um livro que eu falei, eu termino de ler o parágrafo e falo, mais um. Porque tem um espelho no banheiro, eu faço,
Mais um. É como se eu cumprimentasse a menina que está do outro lado. Isso aí. Estamos caminhando. Isso vai agregando a gente um senso de pô, consegui, mais uma coisa. Não são derrotas, não é assim, puta, não li o livro de novo, não abri o livro de novo. É o contrário. Você mesmo vai se estimulando, se automotivando, se autocuidando e criando capacidades e meios para que isso aconteça da melhor forma possível. Tá bom? Então, assim, essas emoções têm que estar ligadas. Emoção é tudo, gente, na vida. A gente diz aqui nos nossos treinamentos que se não arrepiar o pelinho, se você só, de fato, muda alguma coisa quando você sente ela. Ou porque você sentiu muito medo, ou porque você sentiu muita raiva, ou porque você sentiu muita vergonha. Quando você sente, de fato, algumas coisas, vou mudar, nem que seja... Né? Às vezes a gente precisa de um ódio para as coisas funcionarem. Então, pense nisso. Eu achei esse livro espetacular, eu vou indicar para todas as pessoas e tem vários outros de hábitos, né? Que hábito a jato, não vou lembrar aqui agora. Tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é diferente da que é do Covey, mas este aqui, na minha opinião, é o melhor livro que eu li sobre hábito até hoje. Né? O Poder do Hábito é muito bom, ele é mais denso, claro, mas este aqui ele dá o passo a passo. Se você está buscando um passo a passo de como criar micro-hábitos ou hábitos novos na sua vida e retirar os que você não gosta, eu recomendo este livro aqui. E aí ele faz o seguinte, que o crescimento do micro-hábito é transformador, e é de fato. Porque ele fala, para você fazer a sua lista lá, por isso que eu falo, é um livro que você tem que estudar, ele fazer, vai pensando, vai pegar o caderninho e vai fazendo. Para você começar com 3 micro-hábitos no mês. E a cada mês você vai aumentando 3. Se você acha que 3 é muito, começa com 1. Eu comecei com 2, já estou com 6. Então, assim, não, estou com mais. Estou com 6, 8. Porque eu fui gradativamente colocando hábitos que eu gostava, do que eu não gostava. Então, eu já tenho 8 micro-hábitos que alguns já nem são micro-hábitos mais, já virou, né? E eu já estou em busca de novos. Então, é um livro que você vai... E ele vai falar, ele diz aqui que você vai adequando essas coisas. Porque o que acontece? Quando você cria essa habilidade de mudança de comportamento, você constrói esse comportamento novo, que é o novo hábito. Você tem, a partir disso, você tem um autoconhecimento que você começa a descobrir estratégias, modo de como fazer as coisas, você começa a se autoconhecer, as coisas que te sabotam, as coisas que não te sabotam, você começa a entender melhor como as coisas funcionam. Você aprende a lidar com esse processo de forma natural, você coloca isso no contexto da sua vida e automaticamente você vai mudar de mindset, né? Você vai ter gatilhos novos e vai entrar para aquele ciclo lá, gatilho, rotina, recompensa na sua vida e você vai seguir caminhos outros. E aí, é o que eu disse aqui, isso pode ser para coisas boas ou para coisas ruins. E isso pode acontecer, e ele dá uma sugestão aqui, de você fazer isso em grupo, na sua empresa. De repente, ele dá o passo a passo aqui de como fazer como uma equipe isso. Quais hábitos que a equipe quer fazer para mudar, e é muito interessante fazer. Então, no final do livro aqui, tem milhares de sugestões, ele te ajuda a te dar insights, micro-hábitos para viagens de negócio, micro-hábitos para abandonar alguns hábitos. Então, ele tem aqui muitas coisas, e além disso, ele dá aqui um site dele, que você entra lá, tem várias informações, é um site em inglês, que eu vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês, que isso aqui era um curso, né, dele, que depois virou o livro. Então, tem lá para você começar isso hoje, sem medo de ser feliz. Eu sou prova viva que isso funciona, tudo funciona desde que você se dedique a, esteja disposto a, e encontre as ferramentas corretas para. Então, não perca. Se você tiver a oportunidade de exercitar isso aqui, esses micro hábitos na sua vida, todos nós temos alguns hábitos que a gente quer incorporar ou retirar, né? Tem uns que estão tão arraigados que a gente não gosta e que quer mudar de uma vez só. Não vai acontecer. Vai acontecer se você começar, tudo que começa micro, a própria goteira, né? Ela vai pingando, 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 uma hora vira uma lagoa gigantesca e vai se embrenhando por caminhos que ninguém para mais. Então, lembre disso, né? Que você pode começar com microgotas de ações e micro hábitos diários, que isso vão te levando a lugares
que você talvez não esteja indo por conta de estar estagnado e parado aí na sua vidinha, porque não, você quer começar com o máximo, com a potência máxima, é tudo ou nada. E não é assim que funciona. São em pequenos passos que se chega, que se constrói uma jornada de vida, uma jornada de carreira profissional, uma jornada de todos os sonhos que você tem aí.